Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos conversar sobre o tema que faz parte da vida de todo mundo, os erros. Todo mundo erra e se você ainda não errou, acredite, um dia você vai. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem errar. Não no sentido de, dane-se, mas no sentido de entender que o erro faz parte do aprendizado, né? Porque errar nos humaniza e nos ensina a ser menos duros com os outros. Quando a gente para de julgar, nos conectamos mais com a sabedoria. Julgar ou perceber um erro. Mas qual é a diferença entre perceber um erro e julgar? O erro é analisar uma situação e pensar: olha, não acho isso certo, eu faria diferente. Já o julgamento, ele vem carregado de superioridade e de raiva. Por exemplo, eu nunca faria isso. Ele está errado, eu estou certo. É um peso que diminui o outro. E muitas vezes a gente faz isso sem nem ter vivido aquela situação, né? O erro só é um problema quando você não aprende com ele. Pensa assim, é fácil dizer eu não faria tal coisa quando você não está na pele da pessoa. Por exemplo, você já viu uma mala de $1 milhão na sua frente para tomar uma decisão difícil? Não. Então, é complicado afirmar o que faria ou não faria, né? A gente só entende de verdade a situação quando a gente está lá, né? Vivendo isso na pele. Isso é um ponto filosófico importante, porque nos ensina a ser mais empático com os outros, né? Agora, voltando ao erro, o que você faz quando percebe que errou? Não adianta ficar se punindo eternamente, né? O erro é um lugar de aprendizado, não de autoflagelação. No início é normal se sentir culpado. Que droga, magoei tal pessoa, fiz isso errado. Mas aí, depois de um tempo, essa culpa só se torna um ciclo, né? Um ciclo destrutivo. A culpa precisa dar lugar ao perdão. E isso vale tanto para você quanto para os outros, né? Quando você aprende a se perdoar, entende que errar faz parte de ser humano, não é sobre ser disciplinado, tipo, tudo bem, sou humano. É sobre olhar para o erro com humanidade, reconhecer que você precisa crescer e amadurecer. O erro não te define, ele só faz parte da sua história, né? É importante não carregar essa culpa como se fosse um fardo eterno. Entender, ressignificar a culpa, né? Os erros. O passado não é um lugar para morar. Outra coisa, a gente não precisa reviver o erro o tempo todo. O passado é um lugar de aprendizado, não um lugar para morar. Aprender, tirar a lição e seguir em frente, né? Perdoar, inclusive, não é passar pano. É aceitar o que aconteceu, arcar com as consequências, mas não deixar isso te consumir. Quando você faz isso, consegue até olhar para os erros dos outros com mais compreensão. E tem mais. Sabe aquele peso que a gente carrega por querer ser perfeito? Ele pode ser uma armadilha. Quando não nos colocamos no lugar de alguém que também erra, entendemos que somos humanos. Não estamos aqui para acertar 100% das vezes. A perfeição não é o destino. É o processo de aprender e se ajustar ao longo do caminho. E o erro tem esse papel incrível de nos mostrar onde podemos crescer. Ele nos tira da zona de conforto, ele expõe as nossas vulnerabilidades, mas também nos dá força para mudar. Errar e se perdoar não é sobre ignorar o que aconteceu, mas sobre aprender de verdade. Quando a gente aprende, não é só para agradar os outros ou evitar críticas, é para crescer por dentro, para viver alinhado com os nossos valores. O erro nos ensina a ter mais compaixão. Já percebeu como nossos erros nos ajudam a ter mais compaixão? Quando passamos por algo difícil, é mais fácil entender a dor do outro. E compaixão não significa aceitar tudo ou relevar tudo. É sobre olhar para o outro como alguém que também está aprendendo, né? Assim como você. Isso cria conexões mais fortes e nos faz evoluir juntos, né? Um ponto que muita gente esquece é que o erro pode ser um professor poderoso. Ele nos ensina que ninguém é tão especial a ponto de estar imune às falhas, né? E isso não é algo negativo, pelo contrário,
É libertador reconhecer que a vida é cheia de altos e baixos e que cada passo em falso pode ser uma oportunidade de reajuste, de ajustar, né? Você já pensou sobre a diferença entre remorso e aprendizado? O remorso, ele prende no passado, enquanto o aprendizado nos move adiante. Quando você erra, não precisa carregar aquele peso de eu sou fraco. Troque esse pensamento por o que isso me ensina. Como posso ser melhor a partir disso? Essa mudança de perspectiva transforma o erro em uma ferramenta de crescimento. Errar é um convite ao autoconhecimento. No fim das contas, o erro é um convite para se conhecer melhor. Não é sobre julgar quem você foi, mas é sobre entender quem você pode ser. Olhar o seu processo com gentileza é um ato de coragem. Entender que você fez uma escolha ruim não significa que você é uma pessoa ruim, você só fez uma coisa ruim. Não se trata de esquecer o que aconteceu, mas de usar isso para escrever um futuro mais consciente e cheio de propósito. Por isso, quando pensamos no impacto dos erros na nossa vida, percebemos que eles podem ser um portal de autoconhecimento, né? Cada falha é uma oportunidade de rever nossos valores, nossa postura e até os objetivos que traçamos. Às vezes, o erro é o que precisamos para redirecionar o nosso caminho. E não se esqueça de que perdoar não significa que tudo volta a ser como antes. Perdoar é um ato de aceitação e respeito pelo que aconteceu. Mas também é uma escolha de seguir em frente com maturidade. Isso vale tanto para quem você perdoa, quanto para você mesmo. O perdão, ele é um ato de amor próprio. Concluindo, conclusão. Errar nos ensina a viver com mais leveza. Quando tiramos o peso do perfeccionismo, começamos a enxergar a vida com mais autenticidade. É importante lembrar que a vida não é sobre evitar erros a todo custo, mas é sobre lidar com eles com mais sabedoria e coragem, né? Gostou dessa reflexão? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se fez sentido para você, deixa um like, se inscreve no canal e coloca nos comentários os erros da vida que já te ensinou, né? Qual foi a sua experiência com os erros. Eu vou adorar ter essa troca. Eu vou adorar estar lá conversando com vocês, tendo um bate-papo, tá? Coloca aí nos comentários. Eu prometo que eu vou responder. Espero que você tenha gostado, tenha ajudado de alguma forma. E um beijo. E até um próximo vídeo.